O folclore japonês é muito influenciado pelo shintoísmo e pelo budismo, as duas religiões primárias no Japão. Esse é um rico mundo sobrenatural, onde os espíritos se escondem em cada sombra e monstros seguem no enlaço dos homens. O folclore japonês é normalmente dividido em várias categorias: contos antigos, histórias tristes, histórias de fantasma, histórias de retribuição da bondade, histórias de sabedoria, histórias engraçadas e histórias de ganância. Além dessas histórias e contos, o folclore japonês também reúne algumas superstições um tanto quanto bizarras para nós. Venha conhecer algumas das superstições mais curiosas e bizarras do Japão. De acordo com o folclore, o sobrenatural era uma ameaça tão grande para os viajantes japoneses durante a noite como eram os animais selvagens e os bandidos. A menos que você carregasse uma lanterna, a única luz para mostrar o caminho seria proveniente da luz das estrelas. Por isso, era natural que muitos viajantes se perdessem na escuridão. A superstição, no entanto, atribuiu esses desvios a um monstro. O Nurikabe era um yonkai, um monstro demônio. Esse é um termo japonês utilizado para designar fenômenos, objetos e criaturas sobrenaturais, no formato de uma parede, que aparecia no caminho dos viajantes. Normalmente ele era invisível e impedia completamente uma estrada, forçando os viajantes a seguirem ao seu redor. Como muitos yonkais, porém, o Nurikabe era um malandro. Mesmo se alguém tentasse um caminho diferente, o muro iria alongar ou inexplicavelmente levantar e mover-se. Dizia-se que quem encontrasse um Nurikabe poderia se perder por dias. A crença de que um Nurikabe poderia aparecer de repente e impedir o progresso de um viajante foi registrada pela primeira vez no Japão, mas há pelo menos alguns relatos em outros lugares ao redor do mundo. Grandes casas no Japão antigo eram praticamente abertas, com quartos separados por tela shoji. Isso facilitava a propagação de sons e fazia com que muitas vezes parecessem vir de lugares estranhos. Quando ruídos ou sons de passos vinham de uma sala vazia, a superstição dizia que um espírito chamado de Zashaki Warashi estaria habitando a casa. Traduzido aproximadamente como criança do quarto, eles eram espíritos parecidos com crianças que viviam em cômodos vazios. Eles eram ditos como tendo no máximo 12 anos de idade e que ocasionalmente apareciam aos inquilinos da casa. Enquanto os ruídos que eles produziam eram misteriosos e as suas aparições repentinas provavelmente teriam dado à maioria das famílias um choque, a tradição dizia que eles traziam boa sorte e prosperidade a quem conviviam na casa. Infelizmente, eles também levavam embora essa sorte quando partiam. Os Ashikiwarashi mudavam-se de um lugar para outro sempre que desejavam. Em uma história, uma família teve a oportunidade de estar com 2 deles, que trouxeram muita prosperidade enquanto ainda estavam presentes. Eventualmente eles partiram e logo depois quase toda a família morreu quando os servos deles, por engano, serviram-lhes uma refeição de cogumelos venenosos. A próxima família, que as 2 criaturas foram morar, entretanto, tornou-se imediatamente próspera. Devido à sua associação com a fortuna, tem sido teorizado que eles eram um dispositivo usado para explicar a súbita ascensão e queda das famílias ricas. Pode haver um imenso número de razões para o desaparecimento de uma criança.
Mas, de acordo com a antiga superstição japonesa, a maioria das crianças desaparecidas foram arrebatadas por um yonkai chamado Ubume. Acreditava-se que os Ubume fossem os espíritos de mulheres que morreram no parto, embora também poderiam ter morrido durante a gravidez. De qualquer maneira, o seu apego ao seu filho perdido permaneceu após a morte, e lhes deu uma necessidade insaciável de ter um filho, que só era apaziguada sequestrando uma criança. Eles aparecem em noites escuras e chuvosas, e muitas vezes parecem com uma mulher que carrega uma criança gritando por socorro. O Ubume pode aparecer de várias formas: a mulher carregando um bebê, uma mulher grávida, ou um cadáver encharcado de sangue carregando um feto subdesenvolvido. Outras vezes, eles simplesmente aparecem como mulheres horríveis, sangrentas, grávidas, clamando desesperadamente pela noite para obter ajuda. Segundo a crença, eles apareciam ao entardecer em um cruzamento e ponte. Ele pediria para a pessoa que estivesse passando para segurar o seu filho, enquanto iria fazer algo. O bebê ficaria mais e mais pesado, até que a pessoa que o estivesse segurando recitasse uma oração budista. Depois disso, o Ubume voltaria e agradeceria por trazer o seu filho de volta ao mundo dos vivos. Há ainda outras histórias de Ubumes à procura de tutores para cuidar do seu bebê depois da sua morte, enquanto em outras, ela fez isso por si mesma, fazendo visitas ocasionais à cidade para comprar suprimentos com moedas que se transformavam em folhas secas depois que ela desaparecia. O trabalho noturno era feito geralmente com lâmpadas a óleo no Japão antigo. Infelizmente, para aqueles que trabalhavam à noite, o óleo preferido para o combustível do lampião era o óleo de peixe, um dos favoritos de ratos e baratas. As pragas bebiam o óleo e forçavam o trabalhador a perder tempo as espantando. Às vezes, porém, quando a perda do óleo parecia ser grande demais para que esses animais fossem os culpados por terem roubado, a superstição considerou que o ato foi realizado por um yokai chamado Himamushi Nyodo. Dizia-se que a alma de uma pessoa que perdeu todo o seu tempo livre se tornaria essa criatura, que significa aproximadamente lambedor de óleo, e que ela interferia com o trabalho noturno dos outros. Apesar da superstição, a conexão com as baratas não foi perdida junto aos catalogadores yokai, e o monstro foi muitas vezes retratado junto com o simbolismo da barata. Como acreditava-se que o inseto tenha nascido a partir das rachaduras de umas foices japonesas, essa criatura era muitas vezes retratada como baratas e outros símbolos relacionados, como artemísia e galinhas, que acreditava-se manter essa praga à distância. Essas associações levaram à sugestão deles serem baratas gigantes antropomórficas. Sem aquecimento moderno e isolamento térmico, as casas japonesas antigas provaram ser muito frias no inverno. Aquelas com tetos altos também ficavam bem escuras à noite. A superstição considerou que tanto o frio do inverno quanto a escuridão eram causadas por um monstro chamado Tenjonami. A criatura flutuava na parte mais alta da sala, derrubando a temperatura e obscurecendo o teto. Era uma criatura alta, ossuda, com uma língua longa que usava para lamber os tetos. Quando o Tenjonami lambia o teto, ao invés de limpo, ele ficava mais sujo. Mesmo sendo uma superstição, colocar a culpa de teto sujo, frios invernais e trevas em um monstro é muito absurdo, e não se sabe realmente como era a crença global nesse conto em particular. Os historiadores modernos agora acreditam que o autor da histórica enciclopédia Yokai, em que o Tenjonami apareceu pela primeira vez,
provavelmente simplesmente o inventou sem qualquer crença anterior em sua existência. No Japão antigo, refugiar-se em uma casa abandonada poderia ser algo necessário para a proteção contra algum evento climático. Mas, como hoje em dia, muitas vezes se provou ser uma experiência desagradável. Muitas vezes foi relatado que pessoas que dormiam em uma casa abandonada tiveram uma estranha sensação de que eles estavam sendo observados por uma presença invisível. Recusando-se a acreditar que essa sensação pudesse ser apenas imaginação, a superstição considerou que os hóspedes não convidados estariam de fato sendo observados pela própria casa. Chamada de Mokumokuren, da velha casa abandonada brotariam centenas de olhos que os observariam incessantemente. Em japonês moderno, yanari significa a agitação ou o chacoalhar de uma casa, geralmente durante um terremoto. A palavra em si, no entanto, encontra suas origens no folclore antigo. No passado, qualquer ruído estranho que uma casa fizesse seria causado por um yonkai chamado de yanari, que estaria chacoalhando, martelando e batendo nas paredes. Embora os terremotos fossem comuns no Japão antigo, não se sabia que inúmeros terremotos de baixo nível ocorriam ao longo do dia e que não podiam ser sentidos. Quando uma casa balançava sem motivo aparente, pensavam ser o yanari fazendo travessuras. Mesmo casas modernas fazem sons quando elas se adaptam à fundação, e a queda noturna da temperatura faz com que seus materiais entortem, e uma vez que as casas japonesas antigas eram muitas vezes construídas com bambu, madeira, palha e chão batido, eram provavelmente muito barulhentas durante a noite. Juntando tudo isso, o vento e qualquer animal que possa ter subido no telhado, temos o resultado do que acusavam o yanari de provocar. De acordo com o antigo folclore japonês, animais comuns eram muitas vezes mais do que aparentavam. Raposas, em particular, seriam responsáveis por uma série de ocorrências sobrenaturais. Elas geralmente se limitavam a brincadeiras comuns, mas também podem ser responsáveis por façanhas mais sinistras, que vão desde incêndios a sequestros. Uma crença comum é que, após o anoitecer, raposas apareciam como belas mulheres que seduziam os homens para longe de suas famílias. Uma história conta sobre um homem amoroso que, ao caminhar pela cidade logo após o anoitecer, encontrou uma bela jovem. Por insistência dele, ela o levou até a propriedade e os dois passaram a noite juntos. Na manhã seguinte, ele havia jurado amor eterno a ela e esqueceu-se completamente da sua vida anterior. A sua nova esposa ficou grávida e 9 meses depois lhe deu um filho. Enquanto isso, sua família procurava por ele incessantemente. Quando finalmente lhe deram por morto, eles oraram para a deusa Kanon, para que encontrassem o seu corpo. Kanon respondeu suas orações, e o homem de repente apareceu, se arrastando por debaixo das tábuas do chão do seu armazém, enquanto a família mágica de raposas que o havia sequestrado correu para longe. Que alguém pode simplesmente cair de vez em quando não parece fazer muito sentido para os supersticiosos japoneses. Então, eles diziam que as pessoas foram derrubadas por um monstro. Kamaitachi, ou Doninhas Foice, seriam bandos de doninhas monstruosas que cavalgavam os ventos e causavam cortes e arranhões em vítimas humanas inocentes. Movendo-se mais rápido do que o olho humano pode ver, Kamaitachi trabalhava em grupo de 3. A primeira iria derrubar a vítima. Em seguida,
a segunda iria infligir cortes, até que a terceira aparecesse em seguida e curasse os ferimentos. De modo que, no momento em que a vítima percebesse o que estava acontecendo, ela ficaria apenas com feridas dolorosas que não possuíam nenhum vestígio de sangramento. Os monstros seriam os responsáveis por todos os tipos de tombos, e depois de se levantar e encontrar um corte, a vítima iria exclamar que tinha sido cortada por uma kamaitachi. Elas eram uma desculpa pronta para cortes e arranhões que alguém poderia não estar disposto a explicar. Vários relatos citavam pessoas que botavam a culpa das suas feridas em kamaitachis ao invés de admitir que haviam tomado um tombo. Comparado a outros países, a paralisia do sono é bem mais comum no Japão, com uma estimativa de 40% da população ter experimentado isso em algum momento de suas vidas. A prevalência, no entanto, é muito mais devida a fatores culturais do que genéticos. Chamado de kanashibari, o que significa aproximadamente atado ao metal, é considerado um fenômeno bem conhecido no Japão. Com uma infinidade de blogs e programas de televisão sobre o assunto, os dorminhocos japoneses são simplesmente muito mais condicionados a reconhecer kanashibari do que em quaisquer outras partes do mundo. Às vezes, porém, sendo incapazes de se mover enquanto estavam deitados, atribuíam a paralisia aos espíritos. Desde crianças até estudantes universitários descrevem terem visto fantasmas ou intrusos que entraram em seus quartos e os prende enquanto eles dormem. As crianças dizem que dormir com um bicho de pelúcia chama a atenção desse fantasma, bem como dormir de costas. Outros dizem que por ter sido indelicado ou ter estudado muito. Alguns são tão fascinados por kanashibari que chegam ao ponto de usar essas técnicas para atrair o horror de serem presos por um espírito.